Tendo sido constatado falta de quórum, um segundo. Para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão extraordinária de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno. Convoca para as 14h30, sessão extraordinária com o seguinte ordem do dia. Redação final do projeto de lei 1370-A/2019, projeto de lei complementar número 196/2020, projeto de lei 1772/2016, projeto de lei 1229/2015, projeto de lei 302/2017, 710/2018, 833-A/2018, 1006/2018, 1239/2019, 1393/2019, 12/2017, 1640/2019, 1682/2020, 1888/2020, 1913/2020, 1921/2020, 1978/2020, 17/2021, 281/2020, 1705/2020. São esses projetos. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, professor Tarcísio, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ok, presidente, só um momento que eu vou localizar aqui o documento. Só um momento. Ata da 28ª sessão ordinária, em 4 de maio de 2021. Presidência dos senhores vereadores Rafael Aloysio Freitas, primeiro secretário, e Márcio Santos, a convite. Às 14 horas, em ambiente híbrido, com a presença dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Átila A. Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Celso Costa, César Maia, Chico Alencar, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor João Ricardo, doutor Marcos Paulo, doutor Rogério Amorim, Eliel do Carmo, Felipe Michel, Gabriel Monteiro, Inaldo Silva, Jair da Mendes Gomes, João Mendes Jesus, Jones Moura, Jorge Felipe, Lindbergh Farias, Luciano Medeiros, Luciano Vieira, Luiz Ramos Filho, Marcelo Arar, Márcio Ribeiro, Márcio Santos, Marcos Braz, Mônica Benício, Paulo Pinheiro, Pedro Duarte, professor Célio Luparelli, Rafael Aloysio Freitas, Raimon, Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tainá de Paula, Tarcísio Mota, Tereza Berger, Thaís Ferreira, Ulisses Marins, Vera Lins, Verônica Costa, Vitor Hugo, Valdir Brazão, Wellington Dias, William Siri e Zico, 49. Assume a presidência o senhor vereador Márcio Santos e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Chico Alencar, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 18h01. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do seguinte projeto. Projeto de lei número 1370-A de 2019, de autoria do senhor vereador César Maia, que dispõe sobre a oferta da aromaterapia no Sistema Único de Saúde do município do Rio de Janeiro. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá autógrafo, nos termos do artigo 249, inciso 1 do Regimento Interno. Para a comunicação de liderança, o vereador, sempre prefeito, César Maia. Muito obrigado, presidente. Antes mesmo da minha comunicação de liderança, como todos os brasileiros que estão chocados com o falecimento do grande ator e humorista Paulo Gustavo, eu pediria a Vossa Excelência um minuto de silêncio em sua memória, e com ele representando todos aqueles que têm falecido em função desse vírus maldito. A presidência acolhe a solicitação do vereador César Maia e
Um minuto de silêncio. Em sequência, presidente. Com a palavra, o vereador César Maia. Uma matéria muito importante, atenção de nós todos, pelo representante da agência F, em Bogotá, Ernesto Guzmán. Foi publicada hoje no jornal Estado de São Paulo. Repressão estatal enfurece colombianos. Violência. Manifestantes enfrentam a polícia em Cali. Presidente defende a necessidade de uma reforma tributária para estabilizar a economia do país. Protestos contra essa reforma tributária do presidente Ivan Duque têm como alvo agora a violência policial após onda de repressão na Colômbia. Acuado, o governo recuou em proposta. Atos já deixaram 20 mortos. O presidente retira propostas de aumentar impostos e propõe diálogo amplo, mas não contém as manifestações que começaram na semana passada e deixaram 20 mortos e mais de 800 feridos. Reivindicações agora incluem queixas contra o desemprego e a pobreza. A repressão aos protestos contra a reforma tributária na Colômbia agravou a revolta contra o presidente Ivan Duque, que ontem convocou os diferentes movimentos e setores da sociedade para conversar, resolver problemas nacionais e pôr fim à violência. Desde que a onda de manifestações começou na semana passada, 20 pessoas já morreram. 800 ficaram feridas. Como um rastilho de pólvora, o movimento ganhou caráter nacional. As reivindicações se ampliaram e agora incluem gritos contra a pobreza, o desemprego e a desigualdade. Ontem, manifestantes tomaram novamente as ruas, montaram bloqueios em rodovias de Bogotá e Cali, a terceira cidade do país e a mais afetada pelos distúrbios. A reforma tributária apresentada por Duque, no dia 15 de abril, previu o aumento de impostos sobre serviços e mercadorias, incluindo a gasolina, e ampliava a base de contribuintes do imposto de renda. A oposição e os críticos do projeto acusaram o governo de sacrificar a classe média em plena pandemia. Duque defende que uma reforma tributária é necessária para dar estabilidade fiscal, proteger os programas sociais e melhorar as condições de crescimento em razão dos efeitos da pandemia. O objetivo do governo é arrecadar cerca de 6,3 bilhões de dólares, ou 34 bilhões de reais, entre 2022 e 2031. Na segunda-feira, diante da pressão, o ministro da Fazenda, Alberto Carrasquilha, renunciou, alegando que sua continuidade no governo dificultaria a construção de consensos para levar à frente a reforma necessária. Logo em seguida, o presidente colombiano retirou a proposta do Congresso, mas garantiu que apresentará um outro projeto em breve. Duque vem definindo as manifestações como terrorismo urbano de baixa intensidade, aspas. Segundo o jornal El Tempo, a sistemática e a agressividade dos ataques levaram autoridades a suspeitarem que existe infiltração de organizações criminosas nos protestos. O ministro da Defesa, Diego Molano, afirma que dissidentes das Forças Armadas
revolucionários da Colômbia, FARC, estão por trás dos excessos em Cali. Mas à frente das manifestações, na verdade, estão sindicatos, líderes indígenas, organizações civis e estudantes, que exigem uma mudança de rumo do governo conservador de Duque. As mobilizações refletem também o desespero causado pela pandemia, que já matou mais de 75 mil colombianos e infectou quase 3 milhões de pessoas em uma população de 50 milhões. No ano passado, o PIB da Colômbia teve seu pior desempenho em meio século, caindo 6,8%. Em março, o desemprego subiu para 16,8%. Quase metade da população vive hoje na informalidade e na pobreza, de acordo com dados oficiais. O índice de rejeição a Duque chegou a 60%, segundo o Instituto Gallup, o mais alto desde que assumiu o governo em 2018. A ONU condenou o uso excessivo da força na Colômbia. Estamos profundamente alarmados pelos acontecimentos em Cali, fecha aspas, afirmou Marta Hurtado, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Os Estados Unidos recomendaram prudência ao governo colombiano. Aspas, pedimos a máxima moderação às forças públicas para evitar mais perdas de vidas. Fecha aspas, afirmou Jarina Porter, porta-voz do Departamento de Estado. Aspas, os cidadãos dos países democráticos têm um direito inquestionável de protestar pacificamente. Fecha aspas. Até Shakira, uma das maiores estrelas da Colômbia, criticou a repressão violenta aos protestos. Aspas, é inaceitável que uma mãe perca seu filho, único filho, em razão da brutalidade que outras 18 pessoas tiveram suas vidas tiradas em um protesto pacífico. Aspas, escreveu Shakira no seu Twitter. Os protestos também afetaram o futebol. Conmebol decidiu ontem suspender 2 jogos da Copa Libertadores que seriam realizados na Colômbia esta semana, concluindo, senhor presidente. Santa Fé e River Plate em Bogotá e Atlético Nacional e Argentinos Júnior em Medellín serão jogados no Paraguai. O jogo de hoje do Fluminense ainda não está decidido. Obrigado, senhor presidente. Vou postar na rede de vereadores e peço para dar como lido e transcrever no Diário Oficial. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Em tramitação presidente, pela ordem, rapidinho, Rafael. Pela ordem, vereador Rafael Aloísio. Boa tarde para todos. É só para dar ciência que todos nós ficamos consternados ontem, né, depois do anúncio do falecimento do Paulo Gustavo. E, como é sabido, tinha uma identificação muito grande com o MEA, né, o programa que era muito conhecido e sempre se falava de uma forma muito bem-humorada lá do MEA. E então eu entrei agora, protocolei um projeto de lei para dar o nome do Paulo Gustavo ao Teatro Imperator, dentro do Centro Cultural João Nogueira, no MEC. Aquele complexo todo continua como Centro Cultural João Nogueira, mas só o teatro vai ter o nome do Paulo Gustavo. E queria aqui abrir para quem quiser, obviamente, né, a coautoria, porque acho que seria uma grande homenagem. Ele que levou o nome do bairro para muita gente, né? Então fica aqui o registro. Pode me incluir, Rafael. Parabéns pela ideia, pela sugestão. Obrigado. Por favor, Rafael, me inclua também. Parabéns pela sugestão e pela ideia. Célio Luparelli. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei complementar número 196 de 2020, de autoria do vereador Jones Moura, vereador Carlos Caiado, que dispõe sobre o uso permitido na área que especifica. Com a palavra pela ordem, o vereador Átila Nunes. Tá não. 4, alô? Oi, vereador, esse projeto, na realidade, necessita uma discussão mais aprofundada. Eu vou pedir para adiar uma sessão apenas, para que a gente possa analisar melhor esse projeto. A presidência submete ao plenário o adiamento por uma sessão da matéria. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1772, 2016, de autoria da vereadora Verônica Costa, que dispõe sobre a disponibilização de profissional capacitado para atender vítimas de violência doméstica e sexual na rede de ambulatórios, postos de saúde e hospitais no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, a matéria vai ao autógrafo. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1229 de 2015, de autoria do vereador Alexandre Esquierdo, vereadora Tereza Berger, vereador Rocal, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hipermercados, supermercados, farmácias e demais estabelecimentos comerciais de higienizar os carrinhos, cestas e utensílios disponibilizados aos clientes e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores... Para encaminhar o voto, por favor, presidente. Sim. Presidente, só para encaminhar o meu voto contrário, porque Para na minha visão... Para encaminhar o vereador Pedro Duarte. Muito obrigado, presidente. Só para encaminhar o meu voto contrário, porque na minha visão a esterilização ela é necessária, mas ela é definida através do protocolo que a prefeitura faz. Então, todos os segmentos do nosso comércio, da nossa vida econômica, quando retornam às suas atividades, eles seguem os protocolos definidos pela prefeitura. Então, exatamente como esses decretos muitas vezes variam o mérito, variam o conteúdo, variam a sua necessidade conforme o tempo em que estágio estamos, eu prefiro que a gente deixe isso para decreto e não coloque numa legislação que às vezes tem a vantagem de ser permanente, perene, mas por vezes tem a desvantagem de ser menos ágil. Então, eu só explicando aqui o meu voto contrário. Muito obrigado. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, registrando o voto contrário do vereador Pedro Duarte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 302, 2017, de autoria do vereador Rocal, vereador Tarcísio Mota, vereador César Maia, que dispõe sobre a municipalização do Teatro Arthur Azevedo em Campo Grande. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, o voto contrário. Registrando o voto contrário do vereador Pedro Duarte. Paulo Pinheiro, vereador Paulo Pinheiro também? Não. Não. Ok. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 710 de 2018, de autoria do vereador... Pela ordem. Pela ordem. De autoria do vereador João Mendes Jesus, que institui projeto Passeio Limpo no âmbito do município e da outras providências. Pela ordem, vereador Marcos Paulo. Presidente, esse projeto, eu conversei com o nobre vereador João Mendes Jesus, autor do projeto, e nós temos entrada em 2 emendas. Eu solicito que a mesa acabe de colher o parecer das comissões, porque o objetivo é que nós pudéssemos fazer de autoria de todas as comissões para que ele não seja retirado de pauta e que nós pudéssemos votar ele hoje já na segunda discussão. Então, eu solicito à mesa diretora, por favor, que colha o restante dos pareceres para que a gente possa votar ele agora na sessão. A presidência suspende a sessão por 5 minutos para analisar as emendas, ok? Está suspensa a sessão. Obrigado, presidente.
Marcos, mas quais as comissões que ainda não têm autoria? Está faltando Justiça e Redação, um componente, Meio Ambiente, está faltando 2, Turismo, falta 1 e Saúde, falta 1. O restante, Servidor, Finanças, Animais, Educação e Assuntos Urbanos, pelo menos 2 deram parecer. Justiça e Redação, quem é que já falou? Quem é que já deu? O vereador Hinaldo já deu. Então falta Esquerdo ou... Doutor Gilberto. Meio Ambiente, faltam... Porque se eles não tiverem, tem que combinar com o vereador João Mendes Jesus se ele se incomoda de adiar uma sessão para poder fazer isso, se eles não tiverem aqui para pegar a autoria. Se não tiver, infelizmente, a gente teria que adiar. O ideal é que a gente pudesse, né, acolher hoje e a gente já votar em segunda. Vereador João Mendes, o que o senhor diz? A gente não está, a sessão está fechada, né? A sessão está suspensa. Eu estou habilitado agora aqui, estamos me habilitando primeiro. Boa tarde a todos, pessoal de exercício, boa tarde. Vereador Marcos Paulo. Presidente, em comum acordo com o vereador João Mendes Jesus, eu solicito, então, o adiamento do projeto por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento por uma sessão da matéria. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 833-A, de 2018, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos. Luiz Carlos Ramos Filho, que institui serviço de atendimento móvel de urgência veterinária, Sumivete, no município do Rio de Janeiro, e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira... discutir, presidente. Para discutir a matéria, o vereador Marcos Paulo. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele tem a sua importância muito grande no município do Rio de Janeiro, porém, um animal que esteja em via pública, que tenha sido atropelado ou esteja se sentindo mal e que precise de uma remoção, não tem para onde levar esse animal, infelizmente. O município do Rio de Janeiro carece de um hospital veterinário público gratuito que possa atender urgências, emergências. Só para se ter uma ideia, o município de São Paulo já tem 4 hospitais veterinários funcionando gratuitamente e atendendo urgências, emergências e casos da rotina. E aí o que eu falo sempre? Quem é tutor de um animal entende muito bem o que eu vou falar agora. Do ponto de vista de saúde, é mais barato você ter um ser humano em casa, um filho em casa, do que você ter um animal. É óbvio que eu não estou falando de vestimenta, moradia, educação e outras questões, mas do ponto de vista de saúde, é mais barato você ter um filho do que ter um animal, porque o filho, com toda a precariedade do Sistema Único de Saúde, existe uma clínica da família, uma UPA, um hospital público e que dará atendimento, fará cirurgia, internará em CTI e
dará todo o suporte médico necessário, com todas as precariedades, claro, que nós sabemos que o município do Rio, o estado do Rio enfrenta, mas dará. Já do ponto de vista humano, do ponto de vista animal, não. Tudo é pago, seja uma consulta, seja uma internação, seja uma cirurgia. E aí eu falo para os senhores, só para quem não é afeito ao tema ter uma ideia. Uma cirurgia de um cão atropelado pode custar 5, 6 mil reais a cirurgia. Uma diária, e aí eu falo diária, de um animal de médio grande porte pode chegar a custar 700, 800 reais. E aí um animal desse que é atropelado, que tem várias fraturas e que precise de internação por algumas semanas, é uma quantia exorbitante que grande parte da população, principalmente nesse período de pandemia, onde as pessoas estão desempregadas, estão com dificuldades financeiras e o que tem, elas utilizam para se alimentar, cuidar de um animal se torna ainda muito mais difícil no município do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa de hospital veterinário público totalmente gratuito para que tanto os animais em situação de rua como aqueles que têm um lar possam ser atendidos e que o município os trate com dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém para discutir a matéria? Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária em segunda discussão, o projeto de lei número 1006 de 2018, de autoria do vereador Raimon, que dispõe sobre a garantia das informações e acesso da pessoa com deficiência às modalidades da educação e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1239 de 2019, de autoria do senhor vereador Marcelo Ará, que dispõe sobre a colocação de cestas coletoras para a coleta seletiva de lixo na orla marítima do município do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1393, de 2019, de autoria do vereador Felipe Michel, que institui a política de atividade ginástica laboral e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir... Presidente, para discutir, por favor. Para discutir, o vereador Pedro Duarte. Presidente, muito obrigado pela palavra. Até, inclusive, hoje no Colégio de Líderes, em nome do senhor, cumprimento a todos os vereadores, no virtual e no presencial. Hoje mesmo no Colégio de Líderes debatemos muito um ajuste necessário nessa ordem extraordinária, que seria da ordem da consensual, não polêmica, e particularmente com relação a esse projeto, eu tenho uma preocupação muito grande, porque não tive tempo de lê-lo com maior antecedência, mas ele fala aqui, as pausas para a realização da ginástica laboral serão contadas como tempo efetivamente trabalhado, vedada a prorrogação não remunerada da jornada de trabalho. E o primeiro artigo é o que fica instituída essa política de atividade de ginástica laboral e diz ainda que as sessões deverão ser oferecidas no local de trabalho e orientadas por profissionais de educação física licenciados. Então, me parece um projeto que tem um impacto considerável na disposição da carga horária dos servidores que estão à disposição, na verdade, não dos servidores, das pessoas que estão a trabalho. Acho que isso aqui demandaria uma análise muito grande de qual é o impacto, quanto tempo, qual é a necessidade, se vai valer para todo mundo, outras cidades que aplicam. Muito genuinamente, assim, a gente instituir uma ginástica laboral que conta como horário de trabalho, eu não acho que isso possa passar hoje na pauta da quarta-feira, que é a pauta dos projetos não polêmicos, que eu acho que aqui tem uma análise muito grande que precisa ser feita.
sei se o vereador Felipe Michel está acompanhando, eu gostaria de pedir a ele que a gente pudesse, pelo menos, postergar e pedir adiamento dele por uma sessão para poder fazer uma análise maior. Então, se ele quiser debater e apresentar também o motivo que o levou a apresentar. A Vossa Excelência está pedindo adiamento por uma sessão, é isso? Eu queria dar a oportunidade do vereador apresentar os motivos dele e eu também ouvir aqui e entender melhor. Não sendo possível neste momento, eu vou pedir o adiamento em função do exposto. A presidência submete ao plenário o adiamento por uma sessão da matéria. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de resolução número 12 de 2017, da autoria do vereador Paulo Pinheiro, vereadora Tânia Bastos, vereadora Tereza Berger, vereador César Maia, vereador Dr. Marcos Paulo, vereador professor Célio Luparelli, vereador Dr. Carlos Eduardo, que institui no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro o prêmio Ana Rita Lugon Ramaciotti. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria. Sim, vereador, por favor, só para Paulo Pinheiro, por favor. Para discutir a matéria, vereador Paulo Pinheiro. Rapidamente, só para relembrar as pessoas que aquele projeto tem várias votações, ele está em segunda discussão, segunda sessão, que é o prêmio Ana Rita Lugon, que já discutimos em outras oportunidades. Só vai pedir lembrança que necessita maioria absoluta para que ele possa prosseguir ainda mais 2 ou 3 sessões para que ele possa ser aprovado em todas as sessões. Só lembrar as pessoas o que é esse projeto. Obrigado. Vereador, o senhor está pedindo para... Vossa Excelência está pedindo para adiar para 2 ou 3 sessões, é isso? Não adiar nada, não. É só estou lembrando as pessoas. Perdão, vai levar ainda mais 2 sessões para ser... 2 sessões que obrigatoriamente tem que passar, só para lembrar as pessoas qual é o projeto e que necessita do voto de maioria absoluta. Só isso. Só para lembrar que senão ele sai de pauta e é complicado. Lembrar e pedir aos vereadores que já aprovaram em outras sessões que consigam manter esse voto hoje. Obrigado. Não havendo quem queira discutir a matéria, voltará em segunda discussão e terceira sessão. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1640, de 2019, de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, que inclui o dia de São Cristóvão, padroeiro do bairro de São Cristóvão, no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146, de 2010. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Consignando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1682, de 2020, da autoria do vereador Wellington Dias, vereador Tarcísio Mota, vereador professor Célio Luparelli, que acrescenta o artigo 6A, a lei número 6.432, de 2018. Com a palavra pela ordem, a vereadora Tainá. De acordo com o Colégio de Líderes, hoje de manhã, nós solicitaremos o adiamento em 2 sessões desse projeto de lei. Amanhã nós já receberemos aqui o secretário Ferreirinha e outros técnicos da Prefeitura para melhores esclarecimentos. Obrigada. A presidência submete ao plenário o adiamento por 2 sessões da matéria. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Me perdi aqui, qual? Esse foi o 12, agora você vai para o 13º. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1888, de 2020, de autoria do vereador Jaída Mendes Gomes, que dispõe sobre a criação de unidade de pronta resposta de urgência em fisioterapia nas unidades de pronto atendimento 24 horas e da outras providências. Em discussão. Com licença.
Com licença, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, a vereadora Tainá de Paula. O mesmo do projeto anterior. A partir de um diálogo no Colégio de Líderes, nós solicitamos, na verdade, em 5 sessões, esse projeto de lei para que nós possamos nos debruçar melhor. A presidência submete ao plenário o adiamento da matéria por 5 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1913/2020, de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, que determina que os agressores que cometerem crime de maus tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido na forma que menciona. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, o vereador Dr. Marcos Paulo. Presidente, seguindo a linha do que eu falei anteriormente, tratar de um animal no município do Rio de Janeiro é muito caro, é muito difícil. Muitos animais morrem sem ter acesso a um serviço veterinário. Então, esse projeto de lei aprovado, ele é muito importante para todos e todas que cuidam e que se preocupam com os animais no município do Rio de Janeiro, porque deixa bem claro, aquela pessoa não deve maltratar, ela vai responder aos crimes a que forem imputados a ela, em função dos maus tratos cometidos àquele animal, sem prejuízo de uma sanção administrativa que é multa. E, principalmente, tratar aquele animal, seja pagando uma internação, uma cirurgia, um medicamento, que ela, primeiramente, não maltrate o animal. Agora, se cometeu, tem que arcar com a responsabilidade, seja criminal, seja administrativa. E aí sim, aquele animal seja cuidado, seja tratado e que tenha dignidade para que possa prosseguir na sua vida e continuar a viver conforme a gente espera e conforme ele tem direito. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, é uma pergunta que foi uma dúvida que surgiu agora. No projeto anterior, a vereadora Tainá de Paula solicitou o adiamento por 5 sessões. Eu queria entender melhor essa história do adiamento de projeto em sessão extraordinária. Nós estamos adiando este projeto anterior, que eu vi aqui, é o projeto do vereador Jair da Mendes Gomes, por 5 sessões, contando as ordinárias e as extraordinárias, ou por 5 sessões extraordinárias, só para que a gente possa entender, porque isso não vai gerar uma confusão, né? Quando normalmente a gente adia o projeto por uma sessão aqui na quarta-feira, ele vem para a próxima quarta-feira, portanto, não conta a sessão nem de quinta nem de terça. E aí é só para eu poder entender o que a gente está fazendo, até para outros casos, né? Nesse caso aqui, a Tainá estava falando, provavelmente, a pedido do vereador Atila Nunes, para ter um tempo para discutir o projeto da questão da fisioterapia, né, que é o teor do projeto, do bom projeto do vereador Jair da Mendes Gomes. Mas é só para que, em outros casos, eu possa entender quando eu for pedir o adiamento ou quando houver algum adiamento para que eu possa negociar. Entender como é que conta esse negócio do adiamento em sessão extraordinária. Muito obrigado. A presidência esclarece, professor Tarcísio, que os adiamentos feitos nas sessões extraordinárias, elas passam a contar nas sessões ordinárias, ou seja, amanhã, depois de amanhã, e assim sucessivamente. O número de sessões solicitadas. Ok? Deu para esclarecer? Então, contam as ordinárias. Conta com as sessões ordinárias, ok? Tá, então 5 sessões, quinta, terça, quarta, quinta, terça, e volta na outra quarta, 2 semanas. Obrigado. Nada. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1921 de 2020, da autoria do vereador Carlos Caiado, que inclui na lei número 5.242 de 2011 a ação social Recreio,
como de utilidade pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Acho que o Pedro está bom. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1978/2020, de autoria do vereador Jorge Felipe, que dá nome de Jane de Castro ao Teatro Café Pequeno, localizado no bairro Leblon, no município do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, registra o voto contrário, por favor, vereador Carlos Bolsonaro. Registrando o voto contrário do vereador Carlos Bolsonaro. Registrando o voto contrário do vereador Pedro Duarte. Mais alguém? Abstenção, presidente. Abstenção, perdão. Abstenção. Obrigado. Mais alguém? Sobre esse projeto, a senhora quer perguntar primeiro ou pode anunciar o dele e depois eu explico? Não, pode anunciar. Então tá. É esse aqui. Não, esse não. É esse aqui. Em tramitação ordinária. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 17/2021, de autoria do vereador Márcio Santos, que dispõe sobre a utilização de forma gratuita aos consumidores dos banheiros localizados nos quiosques da orla do Rio de Janeiro. Pela ordem, vereador Márcio Santos. Desculpa. Então, eu tiro minha ordem, então, presidente. Presidente, Questão de ordem. somente para pedir para adiar por uma sessão a matéria. A presidência submete ao plenário o adiamento por uma sessão, vereador? Por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, houve uma votação nominal no início, eu perdi a votação. Eu queria que registrasse o meu voto sim na votação nominal anterior. Vereador Lindbergh, não houve votação nominal na sessão ainda. Então, perdão, fui mal informado aqui. Como eu perdi o começo da sessão, pensei que tinha havido. Imagina, vereador. Esse não é meu? Cadê o meu? Acho que ela levou. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 281 de 2020, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao doutor Márcio Henrique de Matos Silva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, abstenção, por favor. Registrando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Presidente, eu pedi uma comunicação de liderança pelo PT. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Para a comunicação de liderança, o vereador Raimon. Presidente, agradecer ao vereador Lindbergh, que me dá aí a oportunidade de fazer uma comunicação de liderança. Na verdade, é uma discussão que eu quero fazer com os senhores vereadores e vereadoras sobre os conselhos tutelares no Rio de Janeiro. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, muito grande. Nós tivemos no ano de 2019 a cassação dos mandatos de diversos conselheiros tutelares e, coincidentemente, todos os conselheiros tutelares, todos os cassados, eram da região de Jacarepaguá,
do CT18 e do CT07. Nós temos agora, portanto, nós tivemos a cassação do conselheiro tutelar Bruno, da conselheira tutelar Gleise, da conselheira tutelar Gisele e da conselheira tutelar Joselina, no ano de 2019. Parece que a caça continua e nós precisamos de ter muita clareza disso. A legislação que rege os conselhos tutelares no Rio de Janeiro e que, portanto, estabelece, institui um conselho de ética e constitui a corregedoria como o espaço recursal das penalidades impostas aos conselheiros, na leitura que fizemos lá em 2019 e na leitura que fazemos agora, nesse momento, o que há é um processo colocando aspas, mais aspas e mais aspas. Para não parecer leviana a minha colocação, o que parece haver é uma perseguição a alguns conselheiros tutelares que, de certa forma, tentam fazer um trabalho mais colegiado, um trabalho com uma compreensão do Conselho Tutelar, dos CTs da cidade do Rio de Janeiro, como algo colegiado, discutido, debatido, transparente. Eu quero colocar esse primeiro movimento aqui, senhor presidente. Movimento esse que estou repetindo o feito em 2019, quando esses 4 conselheiros foram cassados, tiveram seus mandatos cassados, inclusive impedidos de novamente se candidatarem àquela época. Agora nós temos aí mais uma conselheira tutelar da mesma região, do mesmo grupo, que é a conselheira tutelar Silvia, do CT18 de Jacarepaguá, que agora também tem o seu mandato cassado. A conselheira Silvia é a primeira suplente do CT18 e, como primeira suplente, ela assumiu, no mês passado, o serviço nas férias da primeira conselheira a tirar férias daquele conselho. Só que esse processo seria um processo durante 5 meses, porque os conselheiros acabam tirando férias subsequentes. E o que há é, assim que terminou o primeiro mês de cumprimento de férias da conselheira Silvia, houve uma cassação do mandato dela. Então, eu queria deixar esse alerta e dizer da minha crença no Conselho Tutelar, da importância do Conselho Tutelar para a cidade do Rio de Janeiro e da importância de nós não intervirmos no processo dos conselhos tutelares, mas de discutirmos para a gente banir os processos persecutórios que existem no Conselho Tutelar do Rio de Janeiro. Eu estou dizendo, e coloquei aspas, e as aspas continuam, mas nós estamos olhando, estamos averiguando, estamos conversando, estamos debatendo e precisamos urgentemente, esta Casa de Leis precisa urgentemente discutir a lei dos conselhos tutelares e rever esses processos, porque nós somos também, como os conselheiros tutelares, somos representantes. Os conselhos tutelares não são representantes, eles são extensão dos cidadãos, embora tenham mandato popular tanto quanto o nosso. Mandatos populares distritais, não iguais aos nossos, porque são distritais, por cada região da cidade, mas seus mandatos populares não são mandatos de representação, são mandatos muito mais, na minha leitura, muito mais importantes, porque é o próprio cidadão e a cidadã que tem ali, no Conselho Tutelar, a sua participação. Então, o meu mais amplo respeito a todos os conselheiros tutelares da cidade do Rio de Janeiro e dos 95 conselheiros tutelares titulares e dos outros suplentes, nós temos 19 conselhos na cidade, mas dizer, senhor presidente, que estou muito preocupado. Quando eu soube da cassação do mandato da conselheira de Jacarepaguá, Silvia, eu fiquei pensando que o que aconteceu em 2019 está sendo reeditado agora. Quero conversar sobre isso, conversar com os vereadores, quero abrir esse debate, solicitar a vereadora companheira, querida vereadora companheira Thaís Ferreira, que é presidente da Comissão de Criança e Adolescente na Câmara, e convidar todas as vereadoras e os vereadores a gente se debruçar sobre isso. Não é justo processos persecutórios nos mandatos populares que têm a chancela do povo. De modo particular, os conselheiros tutelares, que são, para além da representação, são os próprios cidadãos colocados a serviço colegiado
da garantia de defesa de direitos de crianças e adolescentes. Nossa luta para que a perseguição ela diminui na cidade do Rio de Janeiro em relação aos conselhos tutelares. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1705, de 2020, de autoria do vereador Zico, que dispõe sobre a instalação de célula de segurança para os garis nos caminhões que fazem a coleta de lixo. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Alexandre Esquerdo, para emitir parecer. O vereador doutor Gilberto. Vereador professor Célio Luparelli. É pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereador Jorge Felipe. Vereador Luciano Medeiros. Vereadora Tereza Berger. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Trabalho e Emprego, vereador William Siri. Vereador Rocal. Vereador Lidberg Farias. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Transportes e Trânsito, vereador Felipe Michel. Vereador Luiz Ramos Filho. Vereador Celso Costa. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, a vereadora Tainá de Paula. Olá. Nobres vereadores, está em nosso grupo de Zap a emenda que já foi acordada com todos os presidentes de comissão que se referenciam para análise desse projeto. Quero reforçar aqui, eu já havia comentado em outra sessão, a necessidade de nós adequarmos a excelente proposta do vereador Zico no que se refere à atualização das unidades de células de segurança para os transportes dos agentes de limpeza urbana. É sabido que hoje os agentes de limpeza se transportam pelas laterais externas e pelas laterais posteriores dos dos caminhões de resíduos sólidos, mas é muito importante que a gente fale da adequação mais modernizada, mais contemporânea dessas unidades. Falar que o Rio de Janeiro não segue muitos protocolos em relação ao resíduo sólido urbano na cidade, mas é muito importante que a gente garanta um transporte eficiente dessa categoria ao longo da cidade. É muito importante que a Câmara de Vereadores esteja alinhada a novas soluções e alinhada ao novo Código de Trânsito, às normas de segurança do trabalhador, e acho que caberia nós emendarmos de forma coletiva. Peço que Tânia verifique se temos as assinaturas necessárias para garantirmos a emenda conforme foi colocado pelos presidentes de comissão, mas caso a gente não consiga emendá-lo hoje, que tenhamos eu e o vereador Zico tempo de conseguir sensibilizar mais vereadores para a importância da gente conseguir atualizar
e especificar melhor quais são as células de segurança necessárias utilizadas na ampla maioria das cidades do mundo. Obrigada. Não tem assinatura. Ou vota assim, e a senhora apresenta a emenda em segunda, ou adia ele hoje. Já foram embora? Não, é a primeira discussão. Que horas são? Fica a senhora ou vota, ele Está vai saindo em cedo. segunda. Em segunda a senhora apresenta a emenda. A mesa diretora nos informou, perdão, para sociabilizar aqui nosso debate. Nós podemos, até a segunda discussão, emendarmos o projeto. Então, é importante a minha fala aqui, reforçando a necessidade da concordância à emenda, mas eu convoco que a gente aprove o PL do jeito que está e reforce a necessidade da aprovação emendada em segunda discussão, para não retirarmos o projeto do debate aqui do plenário e a gente pedir adiamento por conta disso. Mas eu quero confiar nos nobres vereadores da concordância da emenda. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Projeto, presidente, vereador Raimon. Quero discutir o projeto. Para discutir o vereador Raimon. Eu acho que faz muito sentido a fala da vereadora Tainá de Paula, e na semana passada, quando a vereadora pede para que esse projeto seja adiado, o que a gente tem, na verdade, é uma preocupação, né? Porque todos nós queremos o bem-estar do trabalhador da Conlurb, claro que queremos. Todos nós queremos que os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, e aqui nós temos que zelar pelos nossos, né, pelos trabalhadores da Conlurb, para que eles tenham conforto no seu trabalho. A fotografia colocada em um caminhão, né, da Conlurb, que o vereador Zico coloca no seu anexo, é uma fotografia que, assim, para mim, pessoalmente, por isso eu queria que o vereador Zico, ou que alguém explicasse um pouquinho mais a questão da segurança, da viabilidade, do Código Nacional de Trânsito, né, da mudança, né, nesse aspecto físico dos caminhões da Conlurb, porque no entendimento meu, assim, um entendimento laico, né, eu entendo perfeitamente que o vereador Zico tenha muitíssimo boa intenção. Aliás, o vereador Zico é um cara generoso, né, sabemos de tudo isso, um cara comprometido, nós não temos dúvida nenhuma disso. Mas me causa uma certa preocupação, né? E aí, quando a Tainá diz que tem uma emenda colocada, eu queria que o vereador Zico, se ele tivesse, ou alguém que também com ele defende o projeto, que pudesse já na primeira discussão, já na primeira votação, explicar para nós como é que foram feitos os estudos e qual o posicionamento da própria Conlurb, qual o posicionamento da Sete Rio, qual o posicionamento do Detran, qual o posicionamento dessas instituições, dessas empresas públicas em relação a isso. Queremos todos o conforto dos trabalhadores garis. A nossa preocupação de os garis ficarem pendurados, e isso a gente tem que solucionar, de alguma forma tem que solucionar. Mas já que a gente está mexendo com esse processo, que a gente pudesse mexer com esse processo com uma forma, de fato, verdadeiramente, cientificamente comprovada de que a segurança e o conforto estão aumentando para os trabalhadores da Conlurb. Eu queria só abrir esse debate, abrir essa discussão, porque me causa uma certa preocupação, embora esteja junto aí para aprovar o projeto em primeira discussão, se o vereador Zico quiser fazer o debate apenas na segunda. Mais alguém para discutir? É encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão. Antes de encerrar, a presidência convoca a reunião ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.